Que alegria poder revê-los hoje. Vamos falar um pouquinho sobre família. E eu quero cumprimentar os amigos, os irmãos que nos veem pelas redes sociais, que nos acompanham aí pelo YouTube. Vamos falar hoje um pouquinho sobre mosaico de família, mas eu quero, de uma forma mais específica, falar sobre os tipos de família. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias no livro dos Salmos, para a gente poder começar a nossa temática, e vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto aí, tá bom? Salmo 68, por favor. Salmo 68, acharam? Quem achou, diga amém. Opa, vocês estão vivos e ativos, né, Kaline? Salmo 68, verso 6 diz assim. Perdão, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler o verso 4 em diante, que diz assim: Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Quando nós refletimos sobre a temática de família na Bíblia, nós vamos achar a repetição da expressão família centenas de vezes, de Gênesis até Apocalipse. Em primeira instância, o uso da palavra família está relacionada com a família humana, com as diversas etnias. Então, normalmente, a palavra de Deus se refere às famílias dos povos, dizendo assim, a família dos cananitas, a família dos heveus, ou a família disto, a família daquilo. A expressão família também é usada para os diversos tipos de animais que têm a mesma semelhança, que têm a mesma natureza praticamente, como a família dos felinos, a família dos caninos e assim vai. Mas a expressão na Bíblia ela é muito rica, e se nós formos estudar a família num contexto mais particular, nós vamos encontrar uma série de detalhes que merecem a nossa reflexão. Por exemplo, qual é a família ideal? O que é que a Bíblia chama de família no contexto relacional? Quando Deus criou Adão e Eva, a gente vê o ideal de Deus dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. E aí ele cria uma companheira, e o seu objetivo é que essa companheira fosse uma companheira para estar ao lado, ou para estar na frente. Eu não sei se eu já expliquei isso para vocês, que o significado dessa expressão, uma companheira auxiliar, é como se fosse uma companheira de dança, né? Uma companheira de dança. Numa dança, a dança normal, uma dança comum mesmo aqui da cultura brasileira, se você tem um parceiro na frente, em algum momento você vai levar essa parceira para lá e ela vai andar de costa. Mas no processo da dança ela também vai te conduzir, você vai andar de costas. E você vai andar confiando no quê? Na visão dela. Na verdade, o casamento, a família, é como uma dança, onde precisa haver confiança e onde um, de vez em quando, tem que assumir o controle para poder conduzir o outro. E o outro tem que se permitir. Agora, quando nós olhamos, depois da entrada do pecado, o conceito de família, ou o contexto da família, começa a mudar. Por quê? Porque é instalado um defeito na família. Eu estava pensando e refletindo um pouquinho, por exemplo, sobre Adão e Eva. Adão conheceu a sua esposa, aquela mulher linda e maravilhosa, e daqui a pouco veio o pecado, o diabo ficou com inveja da felicidade do casal, né? E ele atentou contra a família de Adão e Eva, e aí, com o passar do tempo, com a entrada do pecado, Deus aparece, faz a promessa de um descendente, aí nasce o primeiro filho de Eva. E Eva, então,
concentra as suas esperanças nesse menino, que era Caim. É tanto que quando Caim nasceu, ela diz assim: nasceu um filho, a saber, o Senhor. Na nossa tradução está assim: nasceu um filho com o auxílio do Senhor. Mas não é isso. Na verdade, o que ela diz é assim: nasceu um filho, a saber, o Senhor, porque ela tinha esperança que Caim fosse o prometido. Aí eu fico pensando, quando Eva estava gestante, na expectativa que ela gerou em cima dessa criança. E quando ele nasceu, uma expectativa grande também. Nós não sabemos. Mas eu percebo nas entrelinhas do texto o nascimento de uma série de problemas familiares que vão se reproduzir no decorrer das gerações. E um desses problemas se chama de triangulação amorosa. O que é triangulação amorosa? É às vezes quando um dos cônjuges emocionalmente se casa com um filho. E isso traz uma dificuldade muito grande para a conjugalidade. Então existem muitas coisas em relação à família que a gente precisa compreender e que a gente precisa entender. Hoje eu quero mostrar para vocês, será que esse negócio vai funcionar? Está dando nem sinal de vida, agora deu. Cadê? Me ajuda aí. Muito bem. Vamos falar aqui um pouquinho. Nós vamos começar aqui falando um pouco sobre os tipos de família. E nós vamos começar entendendo isso aqui. Por exemplo, planejamento. O pólen é uma espécie de um fino pó que existe nas flores. É trocado entre os órgãos genitais femininos e masculinos das plantas e permite sua reprodução. Isso aqui é um caminho natural para a família, a reprodução. Mas, quando a gente vai olhando e estudando a família humana, o ser humano, a gente vai percebendo várias configurações familiares, né, pastor Jeremilson? Várias configurações. E quando a gente combinou, eu e Jussiara, para falar sobre mosaico de família, exatamente para falarmos sobre os diversos tipos de famílias que nós temos dentro desta grande família que se chama igreja, que se chama casa de Deus. Por exemplo, essa família aí, Paz de Dois, ou Passo de Dois, é uma família formada de duas pessoas. Tem isso aqui na igreja, sim ou não? Tem sim. Às vezes é mãe e filho, mãe e filha, ou filho, mãe e filho. Aí o que vai acontecer numa família dessa? Interesse em temas de adulto. Olha só, nós temos um só cônjuge e um filho. Quem vai dominar a conversa? Quais serão os interesses? A tendência é essa criança parecer mais adulta. Quais são as desvantagens desse tipo de família aí? Menos tempo com crianças da sua idade, menos jogos físicos. Aí a gente fica pensando, isso aí é importante para a criança, sim ou não? Claro que é. Quando nós somos crianças, nós formamos as nossas memórias na brincadeira, no lazer, interagindo com pessoas da mesma idade, fazendo as estripulias típicas da idade de criança. Quando nós conseguimos viver essa infância, isso de fato é infância, né? Apesar que hoje os tempos mudaram, né? A meninada está toda tão concentrada no celular que ninguém sabe mais nem o que é brincar as brincadeiras do nosso tempo mais velho, dos tempos daqueles que são mais velhos, tempos de infância, né? Então isso faz diferença. Então o que vai acontecer nessa família? Uma vinculação intensa e alimento mútuo de ressentimento. Por quê? Porque vai haver mútua dependência. Mútua dependência, um depende excessivamente do outro. E a gente às vezes pode achar isso aqui interessante, né? Mas não é. Na verdade, a família precisa treinar seus filhos para viverem de forma independente. Independente na sobrevivência, vinculados pelo amor. Mas quando aquilo que a gente chama de amor não permite a liberdade de ação, a liberdade de personalidade, isso se torna patológico, gente. Isso se torna doentio. E nós temos um monte de famílias assim meio adoecidas nesse aspecto. Um outro tipo de família é a família de 3 gerações. Como é a família de 3 gerações? Vó, netos e bisnetos. Temos esse tipo de família aqui na igreja também? Tem. Nós temos famílias aqui, e eu gosto de interagir com os velhinhos da igreja,
porque isso cria um diálogo transgeracional. Mas agora nós temos aí uma família. Vamos supor, na mesma casa estão morando vó, netos e bisnetos, né? Ou mãe, avó, as filhas ou filhos e os netos. Então nós temos aí 3 gerações que estão vivendo juntos. Ok? Qual é a família típica? A família típica é onde tem um marido, uma esposa e filhos. Essa é a família típica. A família típica é onde o pai e a mãe estão com os filhos debaixo do mesmo teto até certa idade, não é? Até certa idade. Bom, mas agora eu estou falando sobre uma família de 3 gerações, que é essa aqui, vó, netos e bisnetos. Aí o que acontece? Começa a haver algumas dificuldades. Por exemplo, responsabilidade. Numa família onde está a avó, ela vai fazer o papel de avó ou ela vai fazer papel de mãe? Vocês já ouviram aquela expressão que quem tem que educar filhos são os pais, né? Mas alguns avós tomam essa responsabilidade para si. E interferem tanto na vivência, na educação do filho, que não é dele no sentido físico, que às vezes acaba atrapalhando. Ou atrapalha pelo excesso de zelo, ou atrapalha pelo excesso de relaxamento, né? Os pais dizem uma coisa, aí o avô vai e diz outra coisa. É interessante, até um dia desse eu olhei um videozinho na internet muito engraçado, da filha trazendo o netinho e ela chega na casa do pai. Quando chega na casa do pai, né, no caso o avô do menino, aí o avô pega o menino aqui rapidinho no portão, bate o portão na cara da filha e entra correndo para dentro de casa com o netinho, né? Porque diz que neto é filho 2 vezes. De fato, o vínculo de apego é muito forte. Mas quando nós falamos de estrutura de família em um contexto terapêutico, as interferências dão problemas. Por quê? Por causa da falta de limites, de fronteiras, quando se tratam das responsabilidades de cada um. A responsabilidade do avô, responsabilidade da mãe ou do pai, etc. e tal. Quem é o cabeça da casa nesse tipo de estrutura familiar? Qual é a família nuclear? Qual é a família extensa? Quais são as funções parentais? Qual é a responsabilidade da avó ou da mãe? A cabeça da casa é a avó? E aí vamos tendo esse tipo de interrogação para a gente poder refletir. Arthur Koestler criou a expressão holon, que vem do grego holos, todo, que significa todo, com o sufixo on, que evoca parte. Então a expressão holon, normalmente na terapia de família a gente fala sobre o holon familiar, e isso inclui algumas coisas interessantes. O indivíduo, a família e a comunidade são holons, porque cada um é um todo, mas ao mesmo tempo esse todo é parte ao mesmo tempo. O indivíduo sozinho, ele é um todo, mas ele é um todo que precisa fazer parte de outra parte que também é um todo. E aí vai. São organismos que interagem, que estão interseccionados um com o outro. E nesse contexto aí, nós precisamos compreender uma coisa: todos nós fazemos parte de um sistema. Todos fazemos parte de um sistema. Só que como parte desse sistema, cada um tem a sua individualidade. E às vezes a falta de conhecimento nessa individuação pode trazer dificuldades num contexto familiar. Muito bem. Um outro tipo de família que nós conhecemos é a família com suporte. Lembra que existia uma época em que ter muitos filhos era muito bom, né? Ontem mesmo eu falava sobre isso numa reunião que eu estava. E aí eu estava lembrando que a minha avó, mãe da minha mãe, ela tinha 14 irmãos. A minha avó. 14 irmãos. Aí essa minha avó, mãe da minha mãe, teve 12 filhos. A minha mãe era uma. Para não ficar para trás, a minha mãe teve 10. Ok? Bom, aí quando chegou aí na minha mãe, aí os filhos já recuaram um pouquinho e diminuiu a quantidade. Mas o lado bom disso, a família é enorme. Quando tem uma reunião de família, eu nem conheço todo mundo da minha família, de tão grande que é a família da minha mãe, especialmente.
Agora, isso era muito comum, mas aí também nós temos algumas situações. Aqui na igreja eu já ouvi as histórias de alguns, né, pastor Jerimilson? Pastor Jerimilson, que pulou da Arca de Noé junto com ele lá, ainda é desse tempo que a família tinha muitos e muitos filhos, né, Rosildo? Agora veja bem, quais são as vantagens e desvantagens disso? Uma desvantagem: o irmão mais velho toma lugar dos pais. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. Por exemplo, na minha casa, meu pai nunca me bateu, mas meu irmão mais velho, em compensação, que na verdade não é o mais velho, é o segundo. Lá em casa é igual a família de Jacó. Judá era o quarto filho, mas assumiu a primogenitura. Lá em casa quem assumiu a primogenitura foi o terceiro. O primeiro morreu, aí veio o segundo, se omitiu, foi ser criado por uma tia. Aí o terceiro filho assumiu o papel de mais velho. E ele assumiu não só o papel de mais velho, mas também um papel de pai. Papel de pai. Ah, isso é legal. Legal, vírgula. Tem um lado bom e um lado ruim. Veja que em todos esses sistemas aí nós temos o lado bom e o lado ruim. Ok? O lado bom e o lado ruim. O lado bom, meu irmão até hoje é ressentido de teve que carregar a família nas costas quando ele ainda era pequeno. Isso acontece bastante. E eu sou grato, porque as surras que ele me deu me serviram para eu não entrar no vício. Mas doeram. E uma coisa assim que não fica boa na cabeça da gente: por que meu irmão mais velho está me batendo se ele não é meu pai? Né? Então, isso aí é uma transferência de responsabilidade. Pai tem que ser pai, mesmo com essa carrada de filhos que ele tem, o pai não pode perder o seu lugar de pai. E essa transferência, nem sempre ela vai ser saudável. Filhos parentais se tornam sintomáticos ao receber responsabilidades que não conseguem lidar. Entendeu? Você dá para um filho uma responsabilidade de ser o pai dos mais novos. Ele é uma criança. Como é que ele vai ser o pai dos outros? Tem gente que olha para isso assim com: eu assumi uma responsabilidade muito grande. Não, cuidado. Eu conheço pessoas que assumiram esse papel e depois o que ela faz? Ela se sente na responsabilidade de ser a nova mãe da casa, dá uma escanteada na mãe, ou ela se sente na responsabilidade de ser a segunda mãe. Não é o papel dela. E detalhe, não tira isso mais da cabeça nunca mais. Aí vai sofrer com a responsabilidade que foi colocada. E aí vem um outro problema: se sente excluído do contexto de irmãos. A criança com privação de cuidado externo de seu pai. Então essa criança que foi adultizada, ela vai crescer sem ter o quê? A naturalidade de uma criança normal no contexto das brincadeiras do crescimento normal. O que se faz com uma família dessa? É necessário reorganizar o sistema. É necessário reorganizar. Outro tipo de família, a família acordeão, que é a sanfona, né? A família sanfona, acordeão. Filhos onde um dos progenitores está longe. Isso aqui é uma situação meio complexa. O cônjuge que fica tem que assumir as funções. Eu conheci muitas pessoas. O pai tem que viajar para trabalhar. Isso acontecia muito em algumas famílias lá do Maranhão. O cara vai trabalhar lá no outro estado. Aí a mãe fica. Aí a mãe fica em casa, o que acontece? Ela tem que ser mãe e pai. Mãe e pai. Aí quando o pai chega de viagem, ele quer compensar a ausência e ele é bonzinho com todo mundo. Aí fica aquele jogo, né? Policial bom, policial mau. A mãe é perversa, o pai é bonzinho. Aí o que acontece dentro de casa? Vai começando a haver uma divisão, né? Então precisa haver muita sabedoria e muito equilíbrio num pai e numa mãe desse tipo, para que o relacionamento não entre em colapso e para que os filhos não percam respeito, ou para que os filhos não se apeguem excessivamente a um e comecem a ignorar os outros. Vejam o que a necessidade material impõe sobre uma família. Você tem que viajar para ganhar a vida, ficar longe dos filhos, etc. e tal. Eu tive um tio, quando eu era criança, que ele viajou e ficou longe da família. E aí eu via minhas primas lá num sofrimento danado. Eu era menino, criança. Aquilo me marcou tanto que eu tomei uma decisão
Eu disse para mim mesmo, no dia que eu casar, nunca vou ficar longe da minha mulher. Entenderam? E isso eu levo muito a sério. Um dia eu vim para a Fátima fazer o meu mestrado em teologia. Aí disseram assim, não pode levar a família. Era um mês longe. Aí eu fiquei um mês pensando, vim embora sozinho para o mestrado. Quando deu a primeira semana, pastor Jorimilson, aí eu digo, não dá. Não é bom que o homem esteja só. Liguei para casa para a mulher, pega aí o ônibus e vem embora para cá, porque não dá para ficar sozinho aqui não. Dependência? Não, para mim, na minha cabeça eu não concebo essa ideia. Se eu tivesse que sair para trabalhar fora, longe da minha família, seria um sofrimento muito grande para mim. Por quê? Porque é bom que a família esteja junto, marido e mulher estejam juntos. Ok, pode haver separação momentânea, mas isso não pode se estender de forma prolongada. Ok? Muito bem. Quando um dos progenitores torna-se figura permanente, aí o outro tem que ser reincluído. Essa família ela tem que se renovar o tempo todo, nos seus papéis. Muito bem, outro tipo de família são as famílias flutuantes. Essas famílias são aquelas que mudam constantemente de domicílio. Os pastores se encaixam muito nisso aí. Entendeu? Família flutuante. Quando o aluguel aumenta muito, quando tem uma transferência. Isso aqui é ruim, gente. Muito ruim. Para a família que muda demais. Sabe por quê? Aconteceu uma cena comigo, que essa cena me marcou muito, muito, muito negativamente. Por isso que de vez em quando, refletindo sobre o ministério, eu fico pensando assim, se eu tivesse a cabeça de hoje e voltasse no tempo, eu não sei se eu seria pastor não. Por quê? Eu estava em Imperatriz, 6 anos lá. Meus filhos cresceram lá no clube, no Mãos Ajudadoras. A Emily chegou lá com 6 anos, saiu com 13. Então veja, de 6 para 13, ela fez muito vínculo, muita amizade. Mateus também, até arrumou a primeira namoradinha lá. Aí de repente, transferência, fui transferido. Vocês não sabem o drama desses meninos quando chegaram na outra cidade. Era um chororô, era uma depressão, era uma tristeza. E eu na minha correria de trabalho. Isso é um drama para o pai, para a mãe. A gente sofre porque tem que se dividir entre trabalho, entre responsabilidades, entre o atendimento das emoções das crianças. Isso gera um estresse danado, né? Um estresse muito grande. E para mim foi um período muito difícil. Muito difícil. E o detalhe, nós estamos chegando numa nova cidade. E nem sempre quando você chega, você é bem-vindo. Ainda tem esse drama. Nem sempre quando você chega, você é bem-vindo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês como igreja. Sempre levem em conta o contexto familiar do pastor. Porque ele está vindo de outra realidade. E aí está caindo de paraquedas. E às vezes a família sofre muito com isso. Então o acolhimento nessa hora faz muita diferença. Faz toda a diferença para ele. Muito bem. Uma outra questão que pode acontecer numa família flutuante é quando o progenitor muda de companheiro o quê? Várias vezes. Isso aqui é um problema também. Para as crianças especialmente. A criança olha, a mamãe já tem um marido novo hoje. Ou então, papai arrumou uma mulher nova. Às vezes a contingência da situação leva as pessoas a mudarem de cônjuge. E essa é uma realidade que, querendo ou não querendo, ela já entrou na igreja. Querendo ou não querendo. Nós não temos controle sobre isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na cabeça de uma criança isso é muito complicado. É muito complexo. Bom, aí vem perda de sistemas de apoio. E aí, quando isso acontece, existe uma necessidade de grupos de companheiros. Os grupos de apoio, que eu já falei algumas vezes aqui, é extremamente necessário. Família hóspede. Família hóspede é membro familiar temporário. Como é que é isso? A criança é incorporada no sistema familiar. Vejam bem, de vez em quando aparecem na igreja alguns viajantes, né? Tem um quarto por aí para passar uns dias e tal. Agora pensa na situação de uma criança que ela está sozinha. De repente os pais morreram ou se separaram,
ou tem uma interferência do conselho tutelar, tem uma situação de abuso, violência, alguma coisa, aí o conselho tutelar vai lá, pega essa criança e chega para uma família e diz assim: essa criança vai ficar aqui com vocês um tempo. Bom, ali naquela família ela vê uma coisa, um sistema, uma forma. Ela está pensando em começar a se adaptar, de repente pega a criança, joga agora para outro canto de novo, e aí é outra realidade. Essa flutuação de ambientes e de estilos diferentes de convivência vai gerar nessa criança algumas dificuldades que se refletirão na sua vida de adulto. E isso é meio complicado. E essas mudanças criam crises de transição. Quando precisa do suporte de assistente social, os assistentes sociais entram em cena, mas querendo ou não querendo, vai haver sequelas. Não é, irmã Zelma? A gente vê isso bastante nesses meninos que a gente vai atendendo por aí pelo Ministério Carcerário, né? Algumas dificuldades muito grandes de estrutura familiar. Bom, é necessário fazer adaptação para a boa inserção dos mesmos no processo de integração. Agora, nós vamos falar sobre um novo modelo de família, um outro tipo de família, que é a família com um fantasma. Isso aqui é muito legal, muito interessante também. Por exemplo, uma família que experienciou morte ou deserção pode ter problemas para redistribuir as tarefas do membro ausente. É muito difícil quando morre alguém da família, não é? É ou não é? É muito difícil. É muito complexo. Isso é muito, assim, a morte sempre pega a gente no contrapé, né? E ela exige algumas adaptações assim muito difíceis, muito difíceis. E eu vou dizer uma coisa para vocês que é uma coisa séria, seríssima. Vou falar. Talvez eu até corra o risco de ofender. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ultimamente, eu tenho dito por aí em algumas falas que as duas doutrinas bíblicas que mais confortam o meu coração são a ressurreição e o juízo. Aqui é a ressurreição e o juízo. Por que a ressurreição? Deixa eu explicar para vocês. Eu tive 4 lutos assim na sequência. Se você me perguntar se eu elaborei algum, eu vou dizer que direito não. E se me perguntar como é que se elabora um luto, eu também não vou saber responder direito. Mas eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça. Sabe o que é? Morreu? Enterre. Morreu, enterre. Entenderam? A pessoa morreu, enterre. Enterre a pessoa. Você vai dizer, mas esse não é o processo natural? Não, não. Às vezes você enterra o corpo da pessoa, mas ela fica como um fantasma. Nós não acreditamos em fantasma nem imortalidade da alma, mas eu falo no aspecto das emoções. Você não se desliga, você não se desprende, você não se solta. A pessoa morreu, mas você não deixa ela lá no cemitério. Ela vem para casa, ela deita na cama, ela está na mesa da comida, ela participa da tua vida, ela interfere na tua conjugalidade, e aí você fica o tempo todo, porque fulano, isso, era aquilo outro. Na minha cabeça, eu penso da seguinte forma. Por exemplo, a minha mãe teve uma influência tremenda sobre mim, morreu. Louvado seja Deus, porque ela está com a salvação garantida. Amém? Amém. Minha irmã, muita saudade, morreu, deixei no cemitério. Detalhe, morreu no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário eu relembro, mas eu também faço festa. Falta de sentimento? Não, esperança. Ela vai ressuscitar. Esquecimento, frieza? Não, gratidão. Então nós não podemos confundir as coisas. Deixa o morto sepultado. Qual é a relevância disso no contexto da família? O contexto da família é o seguinte: você não pode fazer com que o fantasma assombre a tua vida para o resto da vida. Porque eu era muito apegado ao meu pai, à minha mãe, ou a não sei quem. Ok, seja grato, mas siga. Seja agradecido.
Mas prossiga, prossiga, porque a vida é para diante, a vida é para diante, ok? Uma família que experienciou morte ou deserção pode ter problemas para redistribuir as tarefas do quê? Do membro ausente, do membro ausente. E aí vem um detalhe, lealdade versus papel, lealdade e papel. No dia que a minha sogra morreu, foi assim que nós chegamos em Aracaju. Chegamos em março, em maio, em junho, minha sogra morreu. E ela estava sofrendo. Quando a gente estava acompanhando aqui pelo WhatsApp o sofrimento da minha sogra, eu cheguei para minha esposa e falei, você sabe que ela vai morrer, né? Sei. E acabou morrendo mesmo. Aí vem as lágrimas. E agora eu estou no papel de marido e de consolador. Aí eu cheguei para minha esposa para fazer uma pergunta. Você está bem? Estou. Está tranquila? Estou. Suas emoções? Eu sabia que isso ia acontecer e eu já vinha me preparando. A resposta dela, uma resposta muito madura, por sinal. A mesma coisa com o pai. E aí eu digo uma coisa para vocês, irmãos e irmãs. A morte é uma possibilidade todo dia. Entenderam? Infelizmente, a morte é uma possibilidade todo dia. É uma possibilidade. Agora, morreu, beleza, chore. Viva o luto, não negue. Viva o luto. Mas nenhum luto deve ser eterno. Entenderam? Nenhum luto deve e nem pode ser eterno. Senão o que vai acontecer? Você vai morrer. Às vezes, no processo de terapia de família, a gente precisa fazer um ritual de sepultamento. De sepultamento. Alguns sepultamentos têm que ser em vida. Por exemplo, me separei, me divorciei, mas não desgruda das emoções, o casamento não tem mais jeito, mas fica aquele ressentimento desse tamanho, e pá, aquele negócio todo. Às vezes você tem que pegar e fazer um cerimonial de sepultamento daquele que já ficou para trás. Por quê? Porque a vida segue. E quando você fica prisioneiro de um passado, você não vive com sabedoria, e nem tampouco com intensidade, ok? Lealdade é uma coisa, mas os papéis precisam ser respeitados, ok? Famílias descontroladas, tem essa sim ou não? Tem. É do tipo assim que monstro, né? Você diz assim, fulano é um monstro. Monstro não obedece regras. Dentro da conjugalidade podem se estabelecer alguns monstros. Por quê? Porque os cônjuges que agem como monstros, eles se desqualificam um ao outro. Como é que um cônjuge desqualifica o outro? Quando não respeita o seu papel. Quando não respeita o papel. Por exemplo, eu sou homem, o homem da minha casa. Então eu tenho que fazer o papel de homem. Leia é a mulher. Então ela não pode assumir o meu papel de homem, porque esse papel é meu, o dela é de mulher. Ok? E isso aqui não tem nada a ver com feminismo, e nem com machismo, mas com a distribuição correta dos papéis e a vivência desses papéis de forma correta, para que a família funcione direito. Agora, se eu chego na minha casa e... por exemplo, nós temos um bebê e eu sou o pai desse bebê, eu tenho que entender que quem dá de mamar para esse bebê é a mulher, não sou eu. E algumas outras coisas, é dela. Viu, Rafael, né? Vocês têm um bebê. Então, Kaline é a mãe desse bebê e ela tem algumas tarefas que são exclusivas dela. Você é o homem, vai para a rua trabalhar, cuidar. E agora um detalhe, Kaline precisa dormir, viu? Aí é a hora que o homem entra no seu papel de homem e ele diz assim, querida, você está cansada. E mãe sofre, né? Uma mãe com bebê sofre muito, especialmente sono. Vá lá dormir um pouquinho para essa criança dormir, para você descansar. Aí vai lá. Esse é o papel de homem. E Kaline está lá com cheiro de leite de peito. Negócio fedorento da zoa. Aí Rafael, que é um cavalheiro, chega lá e diz assim, meu bem,
Hoje eu trabalhei um pouquinho mais, ganhei um dinheirinho extra aí, ó. Vai lá no salão, passa o cabelo no ferro, dá uma voltinha no shopping, entra numa loja de R$1,99, volta. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Isso é o homem ser homem. Ou seja, ele é homem e ele entende o papel da mulher, mas ele atende às necessidades da mulher sem necessariamente inverter os papéis. Entenderam? Então isso aqui é interessante, isso aqui é muito importante para nós. Por exemplo, nessa reorganização da família precisa haver uma hierarquização clara. Com adolescentes, famílias com adolescentes podem estar relacionadas à passagem de pais solícitos com crianças a pais respeitosos de jovens adolescentes. Nunca esqueçamos que pais permissivos geram adolescentes sem limites. Precisa haver um equilíbrio. Nós temos aqui na igreja famílias que têm a mãe ou só o pai com adolescentes. Isso não é fácil, mas é um tipo de família. É um tipo de família. Agora pensem bem, nós temos aqui dentro desta congregação todos os tipos de famílias possíveis que podem conviver. E elas, cada uma tem uma natureza, um jeito e uma necessidade que, querendo ou não querendo, nós precisamos ajudar e respeitar também. Eu termino com essas famílias psicossomáticas. A família pode funcionar melhor quando alguém está doente. Lembrem um detalhe, que família que tem pessoas doentes precisam ter muita sabedoria, porque normalmente uma pessoa doente adoece todo mundo. Entendeu? Às vezes adoece emocionalmente os outros. Mas interessante que tem famílias que a família pode funcionar melhor quando alguém está doente. Em alguns casos, não são todos. Essas famílias psicossomáticas, às vezes elas incluem uma superproteção. E nessa superproteção, você acaba invadindo tanto o espaço do outro. Você acaba puxando para cima de você tanto as dores dos outros, que elas vão doer em você. Elas vão doer em você. E, irmãos, família é uma coisa bem interessante, desafiadora e ao mesmo tempo muito séria. A gente precisa ter coragem de deixar os meninos criar asas para voar. De vez em quando você tem que cortar um pouquinho essas asas, né? Até que eles tenham maturidade para poder voar mais alto. Mas uma coisa é fato: criar filho exige muito joelho no chão. Conjugalidade exige muito joelho no chão para que as coisas possam se encaminhar. E por fim, eu quero só dizer que é na família que nascem as amizades mais ternas e o quê? E os ódios mais profundos. Que coisa, né? É na família que nascem as amizades mais ternas e os ódios mais profundos. Mais profundos. Agora eu volto para o Salmo e digo assim: Deus faz que o solitário more em família. Deus faz com que o solitário more em família. E eu termino, irmãos, dizendo que esse verso, ele se aplica a nós que somos crentes. Por exemplo, aqui na igreja nós somos uma grande família. Rosildo é o pai de todos nós. Ok? Estou brincando. Quem é o pai? Deus. Deus. Nesta família que se chama igreja, vai entrar de vez em quando uma pessoa que está vindo sozinha da casa dela para a fé. Ela tem família de sangue, mas a religião pode ter tornado-a completamente separada dos vínculos familiares. Essa pessoa vai chegar aqui sangrando emocionalmente. Quem é que tem que ser pai e mãe dela? Nós. Como assim, pastor? Vamos assumir esse papel? Não é assumir o papel consanguíneo, mas de certa forma emocional. Um abraço, um tapinha nas costas, um acolhimento. Por exemplo, nós temos famílias aqui de pessoas que é um homem, que a mulher já morreu e ele tem os filhos. Não temos? Tem. Aí eu fico pensando na falta que faz a esposa desse homem.
Ah, mas tem os filhos. Filho não supre papel de esposa. Filho é filho. Filho é filho. E o detalhe, um filho nunca vai saber quão significativa na vida de um homem é a presença e o papel da esposa. Então, se a esposa não está mais presente, esse homem tem um abismo no coração. Entenderam? E é necessário uma coisa interessante e curiosa. Por exemplo, nós temos alguém na igreja que é viúvo, tem filhos. Esses viúvos precisam de uma atenção especial. Por quê? Por causa da falta. A falta. É família, é nosso. É situação nossa caseira. Nós temos uma mulher que cria seus filhos sozinho porque o marido foi embora ou ele faleceu. É outra situação delicada. Eu falei sobre esse modelo de família. Mas querendo ou não querendo, todos nós aqui temos que estar de mãos dadas, um apoiando o outro, um ajudando, fortalecendo. E ainda temos os casais recém-casados. Que a gente pensa assim, casal recém-casado é só maravilha. É nada. Tem muita briga entre casais recém-casados. Por quê? Estão se conhecendo. E estão disputando para ver quem manda um no outro. Só depois de muito tempo é que o marido vai descobrir que só existem dois tipos de maridos, os mandados pela mulher e os que ainda não admitiram, não é? Mas isso leva tempo até a gente admitir, né, irmão Jonas? Leva tempo. Em suma, nós precisamos ser uma comunidade de apoio. Precisamos ser uma comunidade de apoio. E eu termino contando uma experiência para vocês sobre a minha vida. Eu tinha 13 anos quando eu fui batizado. A minha mãe era de uma outra denominação e meu pai era músico. Meu pai me pressionava para eu tocar nas festas do conjunto. E a minha mãe não estava nem um pouco preocupada em fazer, de repente, uma outra comida que não fosse comidas que a gente não pode comer. Vocês não sabem o tanto que eu passei fome na minha adolescência, nesse contexto religioso, sabia? Em relação às comidas que a gente não pode comer. Foi duro, foi dureza para mim. E às vezes, eu tive uma vez um choque tão grande com a minha família, com meu pai, minha mãe, meus irmãos, que eu saí de casa, foi o período quando eu dormi 3 meses nos bancos da igreja. Aí eu fui adotado por uma família da igreja. Entenderam? Aí nós temos aqui um solitário, que tem sangue parental, mas que as emoções estão divididas. Aí você se junta agora com pessoas que não têm nada a ver com seu sangue, mas elas se tornam tua família. Eu termino dizendo uma coisa para vocês. Todo ser humano que entra pelas portas dessa igreja, ela merece o nosso respeito, a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa compreensão e o nosso apoio, como família. Por quê? Porque todos somos irmãos. E quem é o nosso pai? Deus. E Deus não nos criou e não nos chamou para sermos uma família separada, briguenta. Ele nos chamou para aqui nós sermos uma casa de bênçãos. Uma casa de bênçãos. A igreja tem que ser casa de bênção. E nós vamos cantar e orar para que a tua casa, o teu lar, seja uma casa de bênção para quem está lá dentro e de repente para alguém que for agregado também. Que Deus abençoe vocês. Nosso Deus e nosso Pai, rogamos que o Senhor abençoe todas as famílias do meio do teu povo, para que todos sintam-se amados, acolhidos, que sintam teu conforto. Pai querido, nos ajude a compreender que na falta de um dos cônjuges, que o Senhor venha suprir a carência, o abraço, que o Senhor venha dar o abraço, o apoio, o aconchego necessário. Que na família onde já houve perdas por morte, que a esperança da ressurreição no Senhor possa trazer alegria, paz, sossego, contentamento. Ajuda-nos, ó Deus, para que compreendamos que todas as famílias, que por mais aparentemente normais que sejam, todas estão infectadas pelo pecado. Todas têm seus dramas, todas têm suas lutas. Mas dá-nos a graça de que aqui, na tua casa, todos possamos ser irmãos
Irmãos que se amam, que se apoiam, que dão suporte, que dão acolhimento e que, acima de tudo, obedecem o Pai Supremo. Que em Ti todos nós estejamos próximos uns dos outros, em nome de Jesus. Amém.